Se a pesquisa, minha dúvida é o seguinte, se a pesquisa tradicional, ela pega a síntese, ela identifica o que ficou na cabeça dele, a síntese que ele fez, e a neurociência, ela identifica o gatilho, né, aquela... Posso chamar de gatilho? Não. Não, eu não gosto muito da palavra gatilho, mas ela decupa isso. Isso. Eu acho que a palavra, ela tem um processo de decupagem dessa Tá experiência. ótimo. E aí eu tento sempre conectar com o dia a dia ali da empresa com esse cliente. Uma das coisas que a gente geralmente faz essa pesquisa tradicional é para melhorar uma experiência que o cliente está vivenciando, para influenciar o cliente em determinada tomada de decisão. E aí o meu ponto é a tomada de decisão desse cliente em relação a consumir um produto ou um serviço. É em cima dessa síntese que a pesquisa tradicional pega, ou a gente consegue, identificando a neurociência, trabalhar alguma coisa para que essa tomada de decisão ela seja muito mais rápida, mais assertiva, mais direcionada para algum ponto. Pergunta difícil. Se você descobrir a resposta, a gente... Olha aí, gente. Patenteia aqui, vai dar dinheiro. É o primeiro das 4 que eu tenho aqui. O que acontece é o seguinte, eu sempre disse que a pesquisa ela te ajuda a reduzir riscos e nunca trazer certezas. Tá? Muito bom, gostei dessa Então, ela dificilmente, a pesquisa, até eu brinco que quando você trata um problema de pesquisa, você resolve um e cria mais 3. Por quê? Você desloca o padrão de conhecimento. Você sabe aquilo, mas você vai deslocando o padrão de conhecimento. Então, obviamente, existem, por exemplo, mecanismos para você entender um pouquinho mais a fundo o processo de decisão. Então, métodos implícitos, onde você tem tempo de resposta como variável, talvez dá para entender um pouquinho melhor essa rota que você tem em termos de processo de decisão, tá? Essa rota neural. Existem situações, aquilo que emocionalmente é codificado tem uma probabilidade de ser decodificado com mais facilidade. Por exemplo, voltamos a esse mundo de cosméticos, ok? Aquele produto que você tem uma estimulação mais intensa de início, porque eu monitoro não somente o aspecto inicial, depois eu fico a pessoa, por exemplo, chama a fragrância, 15 segundos, depois ela fica quietinha, eu monitorando ela por mais 2 minutos, vendo o que acontece com o corpo nesse processo. E com todos esses equipamentos que você tem na sua empresa conectados nela. Sim. Então, a partir daí, você começa a falar, opa, aí você olha os dados, falei, depois da fragrância, o corpo continuou respondendo positivamente a esse processo. Ora, deduzo eu que se você teve uma experiência positiva, você vai querer repetir. Uhum. Então, não foi somente um processo olfativo legal. Não, o corpo começou a responder isso de uma forma mais intensa. Então, provavelmente é uma variável importante no processo de decisão, certo? Que legal. Eu tenho um medo absurdo quando você fala de neurociência em construção de causa e efeito. Por quê? Me conta melhor. Porque o que acontece? Em primeiro lugar, para você ter algumas situações mais... que sejam mais prescritivas, né? O que você possa entender melhor o processo, vai muito do desenho experimental que você faz, do ambiente, quais os métodos analíticos que você utiliza. Então, neurociência, certo? A palavra ciência, que a gente tem que levar muito em conta e não pode ser banalizada. Então, você está fazendo ciência. Uhum. Portanto, a ciência, quando você tem que estabelecer uma série de variáveis, para depois ver realmente essa relação de casualidade. Estabelecer uma relação de casualidade sem qualquer processo experimental... É um risco muito grande, né? Eu tenho medo disso.